Você tem compulsão por doce? Quando você termina de almoçar, dá vontade assim surreal de comer doce ou à noite, ao final das principais refeições? Bom, então esse vídeo é para você. Vou te ensinar aqui 5 estratégias para você controlar essa super vontade aí de comer doce, tá bom? E com isso, emagrecer, porque pode ser isso que está atrapalhando o seu emagrecimento e a sua perda de gordura. Continua comigo. Oi gente, bem-vindos ao canal Nutri Sincera e hoje eu vou ensinar você a como diminuir a sua vontade de comer doce. Sim, muitas pessoas têm compulsão alimentar por doce, por açúcar, porque são alimentos que agem diretamente aí no nosso cérebro. Afinal, a primeira fonte de energia do nosso cérebro é o açúcar, é o carboidrato simples. Gente, o Chiquinho tá latindo pra lá. Peraí que eu vou dar um jeito. Como eu estava dizendo, a primeira fonte de energia do nosso cérebro é o açúcar, porque ele tem preferência pelo carboidrato para poder gastar aí a energia, tá bom? Como o nosso cérebro gosta muito de açúcar, muito de carboidrato simples, né? A gente tende a desenvolver aí como se fosse um viciozinho, né? E quanto mais a gente come açúcar, mais a gente quer, tá bom? Então, como que a gente vai controlar isso? Tem 5 maneiras, eu vou te ensinar agora. A primeira é fazer atividade física. Sim, os estudos mostram que após 30, 40 minutos de atividade física que você faz, você libera um hormônio chamado serotonina. Gente, esse hormônio é o hormônio do prazer, que dá aquela sensação assim de dever cumprido, de prazer. Nossa, fiz atividade física, queimei caloria. Aquela sensação gostosa de atividade física que dá após a gente ter feito é a serotonina que causa. E é o mesmo hormônio também que é liberado aí quando a gente come doce. Por isso que quando a gente está comendo doce, né? A gente está sentindo ali o açúcar e tal nas papilas gustativas, ela já libera lá no cérebro a serotonina e dá aquela sensação gostosa de prazer, de alívio. Então a primeira coisa é fazer atividade física. A segunda, comer alimentos ricos em triptofano, porque ele age lá no receptor da vontade de comer açúcar, ele encaixa lá o receptorzinho dele do triptofano. Então comer mais alimentos que tem triptofano vai diminuir a sua vontade de comer doce. Tá, Laís, e onde que tá esse tal desse triptofano? Nas castanhas, nas amêndoas, nas nozes, banana, maçã. Todos esses alimentos contêm triptofano. E quando você começa a ter uma alimentação saudável, vai por mim, gente. Eu sou formiga, eu amo doce, sério, eu amo demais da conta. Até que minhas receitas no Instagram lá é praticamente doce. Só que eu fico fazendo doce saudável, né, para eu poder conseguir driblar isso aí e me alimentar melhor. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, automaticamente a gente diminui bastante essa vontade de comer doce aí. Mas quando a gente volta a comer, a gente quer comer sempre mais, porque o açúcar ele causa justamente isso, essa vontade assim, como se fosse um viciozinho mesmo, tá bom? Porque o cérebro gosta muito. Então a gente vai driblar isso aí com triptofano, liberando os hormônios do prazer através de outras coisas, como atividade física, triptofano. A terceira, que é muito importante também, aí é uma estratégia, uma alternativa bastante legal também, é escovar os dentes. Sim, gente, escovar os dentes. Quando você termina de almoçar e já corre para escovar os dentes, os estudos mostram também que a gente tem um alívio assim, de boca limpa, de estar mais com o hálito mais fresco, dá um frescor maior e com isso você não sente mais fome, não sente mais vontade de comer nada. E com isso a sua vontade, né, porque vontade é assim, né, gente, dá e passa. A sua vontade de comer doce, ela vai sendo esquecida. Então, ao final das principais refeições, escova o dente aí, que você vai sentir esse alívio na vontade de comer doce. Quarta estratégia muito bacana também é diminuir sal. Não só o sal em excesso, né? Mas alimentos que contêm muito sal, que contêm muito conservante, que contêm muito aditivos químicos, como os alimentos industrializados, os lanches, gente. Os hamburgão aí da vida, podrão da vida, pizza. Pode perceber que quando a gente come esses alimentos com muito sal, com muito sódio, os refrigerantes também tem muito sódio, a gente sente uma vontade louca de comer um doce depois. Porque quando a gente ingere muito sal, a gente quer água e alguma coisa para poder combater aquilo, para poder ir contra aquilo. E o contrário do sal é o açúcar. Então, por isso, quando a gente come um doce depois de comer esses alimentos e toma água, a gente sente um certo alívio além do prazer. Então, diminuir sal e alimentos industrializados
industrializados, você vai ver aí que você vai diminuir drasticamente a sua vontade por doces, tá bom? Tô falando de coisa que é na ciência, que tá comprovado na ciência, e nos meus pacientes também, eu tenho relatos assim, de todos os meus pacientes que têm compulsividade por doce, inclusive eu também amo doce, como eu já falei anteriormente, diminui drasticamente, você nem lembra de comer doce quando você tá tendo uma alimentação saudável aí, tá bom? Quinta e última estratégia, não menos importante, é não consumir água ou líquidos durante as refeições, porque o ideal é que você se sacie apenas de alimentos. E quando você come, depois você toma a água ela vai mexer com esses alimentos ali no estômago e vai causar uma falsa impressão de que você não está saciado. Com isso você vai sentir mais fome. Aí você vai comendo mais, vai bebendo mais, vai comendo, vai bebendo, vai comendo, vai bebendo, vai entrando mais sal também, né? A gente tende a repetir a comida e gera mais vontade de comer doce. Então por isso que eu sempre indico, tome água ou tome seu líquido aí depois da refeição, não coma junto, não é legal, tá bom? Ainda mais para o emagrecimento, eu sugiro que tome ainda água antes do almoço e depois, não durante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas são as 5 estratégias que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai conseguir driblar aí essa vontade de comer doce. E é claro, né, gente, não deixa de comer aquele docinho de vez em quando, hora ou outra não, porque também você pode gerar uma compulsão mais pra frente, tá bem? Comer um doce não é um docinho que vai atrapalhar seus resultados. Comer de vez em quando, gente, é bem diferente de comer todos os dias, tá bom? É uma orientação nutricional que eu sempre dou pros meus pacientes. O que a gente faz rotineiramente é diferente do que a gente come esporadicamente. Pense nisso, seja feliz, se inscreva no canal, dá like, comente, curte, compartilha e um beijo e até o próximo vídeo.